O município de Esposende assinalou os 50 anos do 25 de Abril com a inauguração do mural evocativo dos presidentes da Assembleia Municipal de Esposende desde o 25 de Abril de 1974. Agostinho Silva, o anterior presidente da Assembleia Municipal, como é que vê estes 50 anos e a forma como estão a ser comemorados? Em primeiro lugar, é muito importante nós lembrarmos deste dia como um dia importante para o desenvolvimento de Portugal, um dia da liberdade, um dia da afirmação da liberdade de expressão, e por isso fez muito bem a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal pelas comemorações e pelo programa muito preenchido e de grande qualidade que estão a fazer nestes 50 anos. É importante dizer que todos os anos se lembra o 25 de Abril, e é importante para as gerações mais jovens que não se lembram do quão difícil era viver antes do 25 de Abril de 1974 e as conquistas que foram obtidas a partir de 25 de Abril de 1974. Como é que se sentiu tão bem? Ainda era jovem, possivelmente na altura do 25 de Abril, mas há alguma recordação? Sim, uma recordação do sentimento exatamente do dia 25 de Abril, porque estava a estudar no Liceu Essa de Queiroz, na Póvoa de Varzim, e todos nós sentimos que estava a acontecer qualquer coisa, e todos nós, na altura muito jovem, mas nos envolvemos um pouco revolucionariamente, fazendo coisas que até aí não conseguíamos fazer. Um grande controle de liberdade antes, a partir de 25 de Abril, acho que até houve alguns exageros, e recordo-me muito bem desse dia e dos dias seguintes. Para nós jovens foi uma conquista, eu diria mesmo que passámos todos a ser revolucionários. E nesse dia então ficámos todos contentes, porque eu também lá andei, ficámos todos contentes, então, porque viemos... Lembra-se dia, e eu lembro-me como se fosse hoje, porque nós sentimos que estavam a passar qualquer coisa, porque em São Dona Essa de Queiroz tínhamos na altura era o reitor, que se chamava, o Peláio. E sentimos que aquilo havia uns movimentos, e a partir dali começou a haver até as greves, as faltas às aulas, começamos a fazer, foi uma autêntica, eu diria mesmo revolucionárias. Só mesmo quem lá andou, porque por muito que a gente possa contar, nunca vai contar o que se passou pós realmente esse dia 25. Não me lembro disso, mas já andávamos muitos aqui de Esposende, da Apulia, obrigatoriamente tínhamos que ir para lá, e foi marcante. Eu diria que na minha vida foi das coisas mais marcantes o 25 de Abril de 1974, e os dias seguintes, eu diria os 2-3 anos seguintes, nós fizemos, não sei se pode dizer isto, mas revoluções lá dentro daquela casa, daquele liceu, que era um liceu muito clássico e que passou a ser um local de muita liberdade, a partir daí de muita liberdade. E liberdade a mais, podemos assim dizer, porque bem, os alunos depois é que decidiam quando é que havia aulas e não havia. É verdade. O Dr. Penteado Neiva, aproveitando também como ex-autarca, como é que está a viver estes 50 anos do 25 de Abril? Com alegria, com júbilo, naturalmente com alguma tristeza ainda, porque ontem ouvia a filha do Salgueiro Maia, do meu amigo Salgueiro Maia, e ela dizia que o pai, se fosse vivo, sentia alguma nostalgia, porque o 25 de Abril ainda não se cumpriu na totalidade. Ou seja, há setores da sociedade portuguesa que teimam em achar que a verdade é toda deles. E, portanto, em democracia não é assim. E depois há setores como a saúde, a justiça, a educação, que ainda falta cumprir, ainda falta dar a volta para que de facto sejamos um país moderno, um país que cumpra Abril. Agora, em relação à mudança de regime, é evidente que me sinto extremamente feliz, porque eu tenho andado nas escolas a falar sobre o 25 de Abril e noto que alguma ignorância, a nova geração já não quer saber disso e compreende-se, mas o que é certo é que é um marco histórico
e que eu me sinto feliz porque, enfim, senão não estaríamos aqui a falar com esta abertura toda. Como é que se sente em termos das comemorações destes 50 anos aqui em Esposende e como é que estão a ser feitas? Acho que estão bem, o programa é bom, é um programa que foi bem pensado em termos de exposições, em termos de atividades culturais, em termos políticos também. Esta sessão foi muito bem organizada. É evidente que as comemorações nós não nos devemos esquecer que começam hoje. Nós temos que comemorar até o primeiro ato eleitoral livre, que foi em 1976, e portanto nós até aí vamos ter também que comemorar os 50 anos das primeiras eleições livres. Falou há pouco em Salgueiro Maia, conheceu Salgueiro Maia? Conheci muito bem o Salgueiro Maia, fiz parte com ele de uma associação cívica, ouvi-o em muitas noites de farra no bom sentido, de café, e ouvi muitos lamentos dele, que de facto o 25 de Abril não tinha, a primeira fase do 25 de Abril foi extremamente diferente. Os primeiros dias, meses, ou se há 2 anos do 25 de Abril, após 25 de Abril, não foi para isso que ele fez a revolução, que ele deu a cara, não é? Ele estava zangado, era um homem zangado, e achava que de facto muita gente se aproveitou daqueles momentos de uma revolução pacífica, a revolução dos escravos, mas deve-se de facto à coragem dele, o homem que levantou os braços perante as tropas que ainda eram afetas ao governo, e que se essas tropas entram em guerra tinha sido uma mortandade. Só para lhe dizer, ele foi meu comandante, tive a oportunidade de o conhecer, de lidar com ele, e é muito mais do que isso, e sentiu muito o 25 de Abril. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, ao cumprimentá-lo assim, cumprimento todos os vereadores da Câmara Municipal de Esposende. Excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, incluindo os senhores Presidentes da Junta de Freguesia e Uniões de Freguesia. Excelentíssimos anteriores Presidentes da Assembleia Municipal, aqui presentes, Alberto Figueiredo, António Couto Santos e Agostinho Silva, e os seus familiares, incluindo aqui também os que estão em representação dos ausentes, António Batista Marques Henriques, Manuel Meira Gonçalves Pereira, Jorge Félix de Araújo, Luís Gonzaga Eiras de Azevedo e António Fernandes Ribeiro. Os seus Presidentes dos Conselhos de Administração das Empresas Municipais, representantes das instituições civis, militares e religiosas, excelentíssimos trabalhadores do município, a todos aqueles que assistem a este evento através dos meios de comunicação presentes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos a este evento que assinala que é uma sessão evocativa dos 50 anos de 25 de Abril. Bom dia a todos. As datas fazem parte da nossa história e a história não deve ser esquecida. Um país que esquece a própria história está destinado a repeti-la e a cometer os mesmos erros. Será que queremos cometer os mesmos erros? Celebramos mais uma vez o 25 de Abril, uma data que o nosso município assinala hoje com uma sessão extraordinária desta Assembleia Municipal, dedicada a este dia e ao seu simbolismo. Obrigado pela vossa presença. Este período decorrido de 50 anos permite-nos lembrar e comemorar com o devido afastamento esta data marcante, fundadora da nossa democracia, e afastar-nos das interpretações extremas e extremistas a ela ainda associadas. Mas mais do que uma data, o 25 de Abril de 1974 representa um processo e é o evento maior de uma sequência de eventos que permitiram o estabelecimento de uma democracia liberal, representativa e plural, com liberdade de expressão, em que todos contam. Nessa sequência de eventos, não posso deixar de citar 2 outras datas de eventos consolidadores da nossa democracia: o 25 de Abril de 1975, data das primeiras eleições livres no nosso país para a Assembleia Constituinte, e o 25 de Novembro de 1975, um marco na consolidação da democracia. Estas comemorações são, acima de tudo, um alerta para todos nós que a democracia nunca está garantida e que nos devemos envolver e contribuir no dia-a-dia para o seu enraizamento e vitalidade, uma tarefa sempre inacabada. Os cidadãos que integram os órgãos do poder local têm essa responsabilidade acrescida. O que é que significa o 25 de Abril para cada um de nós? Pensamos todos da mesma modo, da mesma maneira? Vemos todos o 25 de Abril com o mesmo olhar?
Claro que não. E diria bem, claro que não. Estamos aqui hoje e seguramente diferentes olhares sobre o 25 de Abril vão ser expostos. Essa é por si só uma grande conquista. A liberdade de pensar diferente, não impondo esse pensamento diferente aos outros. Mas o 25 de Abril é muito mais do que apenas o fim de um período da nossa história, o Estado Novo. É o princípio de um novo período da democracia que, na verdade, convém aqui relembrar que é a única forma de regime, com todos os seus defeitos, é a única forma de regime que se baseia na dignidade da pessoa humana. É um sistema perfeito? Claro que não. Encontra-se inacabado. Inacabado porque ainda falta muito que fazer. Se nos perguntarmos, estamos melhor que em 1974? Sem dúvida, muito melhor. Ninguém pode negar essa realidade. A diferença é abismal. Mesmo a grande maioria dos jovens, e a maior parte das pessoas que estão aqui provavelmente nasceram depois do 25 de Abril, veem o 25 de Abril como uma data marcante e com resultados positivos muito significativos na nossa sociedade, apesar de não terem vivenciado o antes e viverem apenas no presente e no depois. Um dos exemplos marcantes de sucesso nestas 5 décadas de democracia foi a reformulação do poder local e a sua implementação e consolidação. Basta percorrer o país de leste a leste e ver refletido na vida real o papel do poder local nas nossas vidas diárias. Nesse sentido, com toda a justiça, prestamos hoje homenagem aos anteriores presidentes da Assembleia Municipal desde o 25 de Abril. E nas suas pessoas prestamos também homenagem e com sentido de gratidão a todos os que foram membros e são membros desta Assembleia Municipal. É uma forma de tributo num tempo em que o desempenho de cargos políticos não é vista como uma atividade nobre. Devemos vê-los como exemplos e lutar contra esta demagogia fácil e impulsiva que, de uma maneira fácil e irresponsável, diz mal de tudo e de todos, que corrói a democracia e afasta os cidadãos comuns da causa pública comum a todos nós. Mas, como dizia, falta muito ainda para dar continuidade a este período de 50 anos, que na verdade está longe de ser perfeito. A realidade do nosso país é conhecida, aliás espalhada nas informações e indicadores de entidades nacionais e internacionais credíveis. Infelizmente assistimos, nos últimos tempos, a uma degradação acelerada das instituições e a uma quase inacreditável falência geral dos serviços públicos, nas áreas onde todos nós esperamos que haja resposta quando precisamos. Saúde, educação, segurança, justiça e habitação. Na verdade, passados 50 anos, todos nós esperávamos estar melhor do que o que estamos. E nem tem estado tudo bem. Agravado ainda pelo facto de sermos um país envelhecido, com um problema demográfico grave, um país que necessita de mais crianças e mais jovens. Apesar de ter 50 anos, a nossa democracia ainda é jovem e tem tido as suas dores de crescimento. Mas o caminho faz-se caminhando. Falta a consolidação das nossas instituições, falta fazer reformas estruturais necessárias e essenciais para que todos nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, numa sociedade em que os seus elementos se sintam livres, que se sintam respeitados, mas que respeitem. Uma sociedade em que as pessoas tenham mais autonomia, mas com maior responsabilidade, e em que o Estado tem que estar presente em áreas fundamentais, mas não omnipresente. Só assim se combatem as ideias extremadas, quer de direita, quer de esquerda, que ainda assombram a nossa democracia. Estamos agora no início de um novo ciclo. Esperemos que este novo governo trabalhe. Mas, parafraseando Fernando Pessoa, mais importante é que saiba trabalhar, pois esse é o segredo do sucesso. O sucesso de qualquer governo de Portugal é o nosso sucesso. O seu sucesso significará que o futuro dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, seja melhor que o nosso, mantendo a esperança de viver numa sociedade que continue livre e com qualidade de vida, onde a demagogia e o populismo não encontrem um terreno propício ao seu crescimento. Este é que é o verdadeiro legado do 25 de Abril e não apenas meras frases ideológicas repetidas até a exaustão, desligadas do país real. O país real é aquele que quer evoluir para uma sociedade em que se vive dignamente, em liberdade, mas com responsabilidade, e em que se distribui a riqueza e não apenas a pobreza. É uma tarefa de todos para todos, do Estado Central, do município e de cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Agora segue-se a intervenção dos deputados independentes, Anabela Solim. Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia, mesa,
Sr. Presidente da Câmara, respectivos vereadores, público em geral, deputados, e nesta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, queria deixar umas palavras. Há uns anos, no aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974, nesta mesma Assembleia, eu falava da importância da mulher na sociedade e nas conquistas que Abril lhe proporcionou. Hoje falarei de novo na mulher e na sua missão na democracia. A mulher cumpre-a, nunca parando a sua caminhada, porque conquistas adquiridas a partir de Abril de 1974 serão sempre conquistas, embora nunca definitivas. Nos tempos atuais, tentam ressuscitar espectros que parecem querer roubar a alma feminina e fugir à evidência da emancipação da mulher, como se Portugal não se tivesse cumprido. A mulher terá de estar ainda mais atenta, de modo a que caricaturas não se lhe imponham nem a reduzam a papéis que somente asseguram a essas caricaturas tranquilidade e poder. A mulher terá de estar atenta para que caricaturas não a constranjam na sua caminhada identitária e profissional. A mulher é musa, não divina, é física e tem opinião. Ninguém precisa de tomar as suas competências como afrontas e receios. Nos dedos da mão de uma mulher seguram-se freios, apertam-se mágoas, soltam-se alegrias, constrói-se história. Reconhecer a mulher assim como independente e interventiva assegura-se uma sociedade afetuosa, construtiva, em multiculturalidade, sem preconceito. Portugal tem uma identidade e o melhor será continuar a assegurá-la no feminino, com a democracia, a liberdade, a igualdade. E sem dissimulação, fingimento, atropelo, calculismo. Por isso recordo de Sofia de Mello Briner Anderson. Porque os outros se machucaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o pão, para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mão dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. 25 de Abril sempre, viva Portugal. Muito obrigada. Segue-se a intervenção do Pleno Presidente Marcelino Cunha. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, elementos da mesa, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, senhores presidentes das juntas de freguesia e equipa de apoio a estes trabalhos, senhoras e senhores convidados, meninas e meninos, público presente, bem-aja a todos. Faltam 5 minutos para as 23 horas. Somos livres. Começo por dizer que celebramos hoje o 25 de Abril de 1974 porque sou e somos respeitadores do passado. Somos coerentes. A todos os que nasceram antes, mas viveram, assistiram, vendo e ouvindo o 25 de Abril de 74, o 11 de março e o 25 de novembro de 1975 e daí por diante, peço que expliquem a todos, mas principalmente a todos os que nasceram depois e que hoje falam e discutem o histórico 25 de Abril. Que expliquem, que deem a sua versão do que sabem ou julgam que sabem o que aconteceu nessa data e contem o que aconteceu daí até hoje. Que expliquem, sim, até hoje, porque explicando o que aconteceu até hoje também ajudarão a perceber Portugal até agora e estarão a ajudar a entender essa relação passado-presente. A todos os que nasceram a partir de 25 de Abril de 74, digo que leiam. Leiam tudo o que possam e ouçam todas as pessoas que têm uma história do 25 de Abril para contar, porque será sempre discutível. Vejo e ouço
muitos jovens com 50 anos, 40 anos, 20 anos, a falar do 25 de Abril sem sentirem a importância histórica desta data para Portugal, para os portugueses e para muitos não portugueses. Quando ouvirem falar do 25 de Abril de 1974, não escutem o partido político que vos indicaram, nem o partido político que mais vos agrada, porque o 25 de Abril de 1974 não é um partido. É um acontecimento histórico e universal. Porque sabemos que não há lugar no mundo onde não haja um português, e onde houver um português, há memórias do 25 de Abril. Em 25 de Abril de 74, eu era seminarista. Começavam tempos de grande convulsão social. Eu queria ser um homem futuro de paz. É verdade que aquela geração de 50, 60 levou com tudo o que houve de bom e de mau com as mudanças, e ainda por aí andamos a discutir e perceber essas novidades. Hoje, ainda com aquele sentimento de querer ser um homem de paz, sinto também o dever de deixar aqui uma mensagem. Aqueles iluminados da atualidade, que tanto falam, que condenam os feitos do passado desta nação, que se chama Portugal, ao fazê-lo, maltratam-se a si mesmos. Direi até que se autoqualificam como ignorantes e ofensivos, porque o passado gerou o presente. Não há presente sem passado, nem pode haver presente, não há presente sem passado, mas pode haver presente sem futuro. Os portugueses, só com o 25 de Abril de 74, é que passaram a poder invocar a liberdade de expressão e livre pensamento, ignorando limites. Muitos portugueses, só com o 25 de Abril de 74, passaram a invocar a democracia. Só que passaram a invocar a democracia como se fosse um regime político natural. Não é. A democracia é uma conquista civilizacional. A democracia tem que ser o combate à desigualdade. A democracia só existe com democratas, e o democrata é aquele que respeita o outro na sua liberdade e o considera um seu igual. Direi sempre que a democracia começa na família, segue na escola, continua pela vida adulta, seguindo vida fora. O 25 de Abril, nos seus autores, não foi só cravos vermelhos, foi libertinagem, por El Campeador, e foi liberdade, por Charlie VIII. Continuo a pensar que em 25 de Abril de 1964 se abriram as portas do deslumbramento que ainda hoje se vive e deste eu não gosto. Revejo-me neste pensamento e cito Lídia Jorge, escritora. Não era preciso uma revolução, afinal bastaria uma simples evolução. E termino. Após 50 anos, somos confrontados com um novo fenómeno político. A fraude das políticas messiânicas, as políticas do único líder, que não só em Portugal, mas também, e principalmente na Europa, está a destruir a capacidade de livre pensamento e livre escolha, logo a democracia. Para a juventude de hoje, ser capturada amanhã. Devemos cantar, e depois do adeus, ou uma gaivota, ou tantas outras. No entanto, a mais bela de todas continua a ser Heróis do Mar, o hino nacional. Tal e qual como hoje é cantado. Haja memória, viva Portugal. Segue-se agora a intervenção de Marta Viana, deputada do grupo CDS-PP. Eis-me, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, eis-me os membros da Assembleia Municipal, eis-me os convidados e os fazendentes aqui presentes. Hoje reunimos-nos para celebrar um marco histórico de profunda importância para Portugal e para cada um de nós individualmente. Os 50 anos do 25 de Abril de 1974, daquele que, para Sofia de Melo Brainer, foi um dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitámos a substância do tempo.
Nesta data, há precisamente meio século, Portugal foi palco de um movimento que não apenas derrubou um regime autoritário, mas também abriu as portas para um novo amanhecer da liberdade, democracia e justiça. Ao longo destas 5 décadas, o impacto do 25 de Abril na sociedade portuguesa tem sido imensurável. Testemunhamos a consolidação de uma democracia vibrante, na qual as liberdades individuais são respeitadas e a voz do povo é ouvida. Vimos o progresso económico e social, com investimentos em educação, saúde e infraestrutura que beneficiaram todos os portugueses. O 25 de Abril permitiu-nos também abraçar a nossa diversidade cultural e promover a inclusão social, construindo uma sociedade mais justa e solidária. Em Esposende, esta transformação não foi menos significativa. Este concelho à beira-mar, plantado onde toda a sua beleza e potencial, viu-se beneficiado pela onda de mudança trazida pelo 25 de Abril. Assistimos ao florescimento das suas indústrias locais, à promoção do turismo sustentável e ao fortalecimento da sua identidade cultural. Esposende, à sua medida, tornou-se também um exemplo de como os valores de liberdade, democracia e participação cívica podem impulsionar o progresso e o bem-estar de uma comunidade. No entanto, apesar das conquistas alcançadas ao longo destes 50 anos, não podemos ignorar os desafios que ainda enfrentamos. A desigualdade persiste em muitas áreas da nossa sociedade, privando muitos dos nossos concidadãos das oportunidades que merecem. A crise climática ameaça o nosso ambiente natural e exige ações urgentes para proteger o nosso planeta para as gerações futuras. A polarização política e social coloca em risco a coesão e estabilidade que tanto lutamos para alcançar. Os jovens enfrentam atualmente uma série de desafios significativos no que diz respeito à habitação e às condições de emprego. Com os preços elevados no mercado imobiliário, a aquisição de uma habitação torna-se cada vez mais inacessível, levando a uma dependência prolongada de arrendamentos caros e instáveis ou à necessidade de permanecer na casa dos pais por mais tempo que o desejado. Além disso, as condições de emprego muitas vezes são precárias, com contratos temporários, baixos salários e falta de segurança no emprego, dificultando a estabilidade financeira e a independência. Esta combinação de dificuldades cria uma situação desafiadora para os jovens que lutam para encontrar um equilíbrio entre alcançar a autonomia financeira e realizar os seus objetivos de habitação e carreira. Assim, enquanto celebramos o passado e os progressos realizados, devemos também olhar para o futuro com determinação e compromisso. Neste aniversário tão significativo, é uma oportunidade para a juventude se envolver ativamente na preservação dos valores democráticos e dos direitos conquistados, enquanto também olha para o futuro com esperança e determinação. Que os jovens de hoje possam inspirar-se na coragem e na determinação daqueles que lutaram por liberdade e justiça há meio século e que continuem a lutar por um mundo mais justo, inclusivo e solidário. Devemos continuar a trabalhar juntos para enfrentar os desafios que se colocam diante de nós, com a mesma coragem e resiliência que inspiraram os heróis do 25 de Abril. Devemos renovar o nosso compromisso com os valores fundamentais da democracia, da justiça e da solidariedade, garantindo que permaneçam vivos e relevantes para as gerações futuras. É essencial também que aproveitemos esta ocasião para renovar o nosso compromisso com o desenvolvimento de Esposende e o bem-estar de todos os seus habitantes. Devemos enfrentar os desafios com determinação e trabalhar em conjunto para construir um futuro mais brilhante e próspero para a nossa cidade. Que este dia nos inspire a continuar a construir em Portugal e em Esposende mais justos, prósperos e sustentáveis para todos. Que honremos o legado dos que lutaram pela liberdade e pela democracia, mantendo viva a chama da esperança e do progresso. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Esposende, viva Portugal. Segue-se a intervenção e Evangelista, deputado PS. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, convidados e presentes, quem gosta de participar nestas coisas da democracia e da liberdade, sejam bem-vindos a uma Assembleia Municipal de Esposende. Pena é que as Assembleias Municipais não fossem sempre tão vistas, desde logo através das transmissões via online e pela internet, para que todos os esposendenses, nomeadamente os da diáspora, pudessem assistir, porque nós somos um concelho de imigrantes, temos milhares e milhares de imigrantes por esse mundo fora, e até dentro do país, muitos esposendenses moram fora do país, e se as Assembleias Municipais fossem transmitidas pela internet, como nós defendemos desde sempre,
certamente a inclusão e a participação ativa seria muito maior, o conhecimento das pessoas do que se passa em Esposende seria muito maior e também seria muito maior a vivência da democracia e da liberdade. Eu não estou em intervenção escrita voluntariamente, porque eu falo sempre de improviso na Assembleia Municipal, e esta é uma Assembleia Municipal e eu gostava que ela fosse mais parecida possível com as outras. Porque o Partido Socialista ainda agora publicou, e tem por esse país fora espalhado, um cartaz muito feliz que diz que o Partido Socialista há mais de 50 anos que defende a democracia dia a dia. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós temos que fazer neste Conselho, e é isso que nós temos que fazer neste país. Porque eu tinha pensado falar em liberdade, porque a liberdade é essencial na dignidade humana, inclusivamente. Mas liberdade todos temos, quanto mais não seja de pensamento. Enquanto um homem pensar, o homem pode ser livre, ainda que a sociedade e a organização social não o permitam. Mas mais importante nesta altura, porque é consequência da liberdade, é a democracia. E a democracia, ao fim de 50 anos de 25 de Abril, está verdadeiramente em risco. Não só pelos populismos e extremismos que apareceram neste país e que já têm uma relevância muito grande em termos de expressão eleitoral, mas também pelos populismos que existem no dia-a-dia. E eu ainda ontem ouvi o mais alto magistrado da nação dizer as maiores barbaridades acerca de Portugal e acerca dos representantes eleitos pelo povo. Mas isso tem uma vantagem. É demonstrar que, apesar do mais alto magistrado da nação, aquele que devia defender a unidade, a democracia e a liberdade, e apesar de ter vindo conspurcar a data de 25 de Abril com declarações inaceitáveis a todos os títulos nas vésperas de 25 de Abril, apesar disso, nós somos um povo com 900 anos, somos um país com 900 anos de história e somos um país que é resiliente e consegue suportar esse tipo de desmandos. A democracia deve ser, como já aqui foi dito, respeito pelo outro. E de não ter trazido uma intervenção escrita, dá-nos a vantagem de ouvir as demais e também corrigir, dentro da nossa perspectiva, aquilo que é uma perspectiva histórica do que era o 25 de Abril e a importância do 25 de Abril. E eu não podia estar mais em desacordo com o que foi dito pelo meu colega de escola, o Marcelino, não no seminário, porque eu não andei por essas casas, mas na escola, aqui, no primeiro ciclo de Esposende, primária na altura, e da intervenção do Marcelino, a única coisa que eu acho que concordo é a parte final que ele diz viva Portugal, porque de resto discordam quase tudo. Há um antes e um depois de 25 de Abril. E não podemos dizer que temos que assumir a nossa história e que tudo faz parte da história de Portugal. Tudo faz parte da história de Portugal, mas há uma parte triste da história de Portugal. E todos nós sabemos o que era Portugal antes de 25 de Abril de 74 e o que é Portugal depois de 25 de Abril de 74. A nível de desenvolvimento económico e social, é incomparável. Nem voltar a perder tempo a falar nisso. Nem é preciso sequer falar das vantagens da democracia. O simples facto de estamos aqui e podemos falar o que queremos, sem estarmos sujeitos a ir para a cadeia, porque muitas vezes até os bufos da PIDE, por questões pessoais, acabavam de fazer queixa e diziam que alguém que era do contra. O simples facto de podermos dizer em público o que pensamos e o que sentimos, isso é um bem que não tem limite. O que é importante é viver a democracia e o que é importante é viver a democracia no dia-a-dia. E agora vimos para Esposende, que eu dizendo que ia fazer uma intervenção à semelhança do que faço sempre nas Assembleias Municipais, vimos para Esposende e aquilo que é importante fazer em Esposende, porque nós estamos no mundo, estamos em Portugal, mas estamos em Esposende e estamos a celebrar o 25 de Abril. E portanto eu já dei aqui uma dica, celebrar o 25 de Abril e aos 50 anos de 25 de Abril seria muito bom assumir que daqui para a frente as Assembleias Municipais iam ser transmitidas pela internet para que todos pudessem participar ouvindo o que aqui se passa. Comemorar o 25 de Abril seria hoje o Sr. Presidente da Câmara anunciar que todo o Conselho e toda a população vai ter saneamento, porque é uma necessidade básica que 50 anos depois do 25 de Abril, inacreditavelmente, ainda não está cumprida. Comemorar o 25 de Abril hoje seria dizer que as necessidades essenciais a nível de rede viária por esse Conselho fora, as necessidades de habitação por esse Conselho fora iam ser supridas a curto prazo.
Comemorar o 25 de Abril hoje em Esposende seria dizer que daqui para a frente todos os munícipes, independentemente da freguesia a que pertencem, seriam iguais. Porque se é verdade que eu sou ocidental, portanto estou no Ocidente e sou rápido, para ser mais rápido só se estivesse na Ilha do Corvo, usando a expressão infeliz de alguém de ontem, também é preciso perceber que não se pode dar aquela ideia de que existem dois países, um país rural, embora urbano-rural, e um país urbano, e no caso do Conselho de Esposende não pode haver um conselho urbano e um conselho rural. E eu quando digo rural não digo no sentido das experiências, digo no sentido do acesso aos benefícios que a urbanidade, que o urbanismo traz, nomeadamente a questão do saneamento básico, de uma rede de transportes viária capaz, de vias de comunicação capazes. Isso é comemorar o 25 de Abril. Comemorar o 25 de Abril, mais do que uma referência da data de hoje, é fazer com que todos os dias quem está à frente dos times autárquicos nacionais também se preocupe com o cidadão e faça com que as necessidades do cidadão sejam a sua prioridade. Porque se a nossa democracia está garantia constitucionalmente, e muito bem, derivada da liberdade, a democracia pode ser formal e administrativa, mas pode ser essencialmente uma democracia de vivência, uma democracia de vivência diária, uma democracia participativa, em que todos nós somos iguais, não só formalmente perante a lei, mas também no acesso aos direitos e às liberdades. E por isso, num dia como hoje, vir aqui ler um discurso preparado com as loas à democracia e ao 25 de Abril e à liberdade é bom, é bonito. Mas mais do que isso, é fazer uma pedagogia para que no próximo 50 anos não estaremos cá, mas na próxima década, Esposende, se possa dizer que em Esposende há verdadeira liberdade, há verdadeira democracia e que todos os cidadãos de Esposende, independentemente de ser Rio Tinto ou de Esposende, independentemente de ser de Forjães ou dos Meses, são pessoas, são cidadãos com a mesma igualdade de oportunidades. E hoje, formalmente isso existe, mas na verdade não é assim. Porque alguém que não tem o acesso ao saneamento, alguém que não tem acesso a um rede de transportes capaz, alguém que não tem acesso a uma habitação condigna, e nem vou dizer que agora estamos muito melhor do que há 50 anos, porque isso é inegável, nem vou dizer que foi feito muito em Esposende, porque isso é inegável, isso é objetivo, e seria só alguém de má fé pode dizer o contrário, mas há uma coisa que eu vou dizer, é que nós somos verdadeiramente democratas, e somos verdadeiramente defensores da democracia, da liberdade e do 25 de Abril, quando nós fizermos todos os cidadãos de Esposende, naquilo que é possível, iguais. E isso depende de nós, depende dos autarcas que estamos, nomeadamente dos que estão na Assembleia Municipal, e depende de termos uma voz crítica dentro do Conselho. E há uma coisa que eu gostava de dizer. Hoje, eu sou a única pessoa de um partido de esquerda que vai falar nesta Assembleia. E isso diz muito sobre a natureza sociológica do nosso Conselho também. Eu já falei nisso numa Assembleia, isto não é de agora, isto tem 200 anos ou mais, e já vem do tempo do liberalismo e do miguelismo. Mas há uma coisa que eu vou dizer. Havia aqui um partido à esquerda, do PS, que tinha uma pessoa reconhecida na sociedade e no Conselho, e que tinha uma intervenção ativa na Assembleia Municipal, que não foi eleita nas últimas eleições. No entanto, foi eleita uma pessoa, que infelizmente faleceu, que tinha acabado de vir morar para o Conselho de Esposende e que ninguém sabia quem era no Conselho. Isso diz bem como é que as pessoas são atraídas muitas vezes por os fenómenos populistas e como é que comentadores de televisão, ainda que sejam de futebol, se tornam líderes políticos e conseguem arrebatar o voto do povo. E isso tem a ver também com a qualidade da nossa democracia e tem a ver com a qualidade do debate público em Portugal. Porque é importante que um político tenha provas, seja conhecido e que quem vai defender e vai executar as nossas opções seja alguém que nós possamos um dia saber que ele vai executar e que vai ser capaz de o fazer. E o que é que nós temos em Portugal nos últimos tempos? Temos políticos comentadores de televisão e líderes políticos comentadores de televisão. Mesmo o Presidente da República, que agora é Presidente da República, foi candidato várias vezes a várias coisas, a eleições nacionais, eleições locais, não ganhou uma única eleição antes de ser comentador de televisão. E isso é preocupante sobre a qualidade da democracia e sobre a qualidade das nossas opções. Porque em Portugal, cada vez mais,
é-se importante porque se aparece na TV e não é-se importante pela qualidade do seu serviço e da sua ação política. Gostava hoje, ainda para não ser, não queria deixar de passar esta data e de sofrimento daqueles que nos proporcionaram a liberdade e a democracia, não só dos militares de 25 de Abril, mas também de todos os políticos que morreram na cadeia e alguns, muitos mais, que estiveram presos e que viram as suas vidas destruídas, separadas da família e estando representando o PS. Irei falar de Mário Soares, um homem que lutou pela liberdade toda a vida, que esteve preso durante vários anos e terminava, uma vez que hoje já foi aqui muito falado, foi muita poesia declamada e bem da Sofia Melo Breiner, uma das poetisas preferidas, ou das poetas preferidas, das minhas preferidas, uma mulher também do Partido Socialista. Gostava de ler um poema escrito ainda antes de eu nascer, por Mário Soares, à mulher, Maria Barroso, na cadeia do Aljube, e que diz assim: para ti, meu amor, levanta a voz no silêncio desta solidão em que me encontro, sei que gostas de ouvir a minha voz, feita de palavras ternas e doces, que invento para ti nos momentos calmos. Em que estamos sós, sei que me ouves agora, uma vez mais, apesar da distância e do silêncio, opera esse milagre simples, como tudo o que é natural. Porque o 25 de Abril não é só uma data, porque as coisas não aconteceram por acaso, porque foi à custa do sofrimento de muitos que foram presos só porque tinham opinião contrária à opinião dominante, ao poder dominante, em homenagem a todos eles, e na pessoa de Mário Soares. E eu gostava de dizer, como disse a minha colega anterior do CDS, uma jovem: viva Esposende, viva Portugal, viva o 25 de Abril, viva a liberdade e viva todos aqueles que combateram pela liberdade e pela democracia em Portugal. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção de Vítor Quintão, Presidente das Freguesias de Forjães. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssima Mesa e Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Municipais, caros colegas Presidentes de Junta, minhas senhoras, meus senhores, comunicação social presente, um bom dia a todos. Um pequeno parênteses para vos dizer que este pequeno texto tem semelhanças com aquilo que segunda-feira passada eu apresentei na Assembleia de Freguesia de Forjães. Alguns dos colegas presidentes de junta, principalmente, vão se rever em algumas coisas que este próprio texto diz. Um bom dia a todos. Este é o 25 de Abril que comemoramos os 50 anos. Lembro-me muito bem daquele dia de 25 de Abril de 1974. Tinha então 13 anos e frequentava no edifício Escola dos Rodrigues de Faria, hoje Centro Cultural em Forjães, o segundo ano do ciclo preparatório TD, vulgarmente designado por telescola. A alegria própria da adolescência foi por vezes ofuscada com os tempos que seguiram após aquele dia de abril. Poderei dizer que foram dias conturbados, difíceis, com alguma periodicidade até, e alguns setores da sociedade de Forjães não passaram ao lado desta agitação. Basta-nos ler o que refere o autor Gil Abreu no seu livro O 25 de Abril de 1974 em Forjães, lançado em 2019 e que aborda os fatos à época. Obra esta sustentada com documentos dessa realidade de então. Todos aqueles que viveram esses momentos lembram com certeza o Movimento Democrático de Forjães, conhecido com a sigla MDF, a quem Albino Penteado Neiva dedicou um capítulo no seu livro O Poder Local em Esposende, 40 anos de promessas e picardias, lançado em 25 de abril de 2014, por ocasião dos 40 anos da Revolução. Recomendo para todos aqueles que não conhecem a leitura destas duas obras. Aqui encontram a história, também ela, parte da história de Forjães.
Passaram 50 anos desde que em Portugal se construiu, numa madrugada em manhã limpa que não cansamos de celebrar, um país que deixava para trás o colete de forças de quase 50 anos de ditadura, em que os sonhos ganharam vantagem sobre a realidade cinzenta, fechada e de censura de então. Passamos a um país em que a democracia e a liberdade deixaram de ser conceitos estranhos e distantes, assumindo-se Portugal como um país de ambição pela modernidade, democracia, pela integração europeia e em que as escolhas das pessoas passaram a ser a base das decisões da comunidade. Celebrar Abril é relembrar e homenagear os que o fizeram. É festejar a coragem. É comemorar a valentia daqueles que colocaram a esperança e o sonho coletivo em primeiro lugar. Celebrar Abril é continuarmos, cada um de nós, a reforçar a democracia, aprofundar, ampliar e saber respeitar, principalmente os cargos ocupados por aqueles que o povo assim decidiu. Isto é democracia, isto é Abril. Com Abril ganhamos muita coisa. Todos sabemos que dificilmente teríamos os serviços que hoje desfrutamos. Dou como exemplo a saúde, capaz de responder às exigências de uma pandemia grave como aquela que recentemente tivemos. Sabemos que sem Abril dificilmente teríamos uma educação pública que assegurasse o acesso a todos à educação universal e gratuita. Sem o 25 de Abril não teríamos a oportunidade de afirmar livremente o que pensamos, o que achamos, bem e menos bem. Sem o 25 de Abril continuaríamos amordaçados e a viver numa constante de dúvida e medo. Celebramos por isso o 25 de Abril, as portas que a todos nos abriu, mas assumamos o desafio que dia após dia esta estrada que trilhamos nos coloca. O facto de estarmos aqui hoje a falar de Abril, a ocupar os nossos lugares, é uma conquista desse 25 de Abril. E muitos de nós aqui presentes somos eleitos locais. Por isso mesmo, as nossas responsabilidades para com as populações que nos elegeram são acrescidas e diretas. Não nos escondamos por trás da cortina para deixar de dizer o que pensamos. Temos a obrigação de sublinhar, sempre alicerçado no respeito pelas pessoas e instituições que a todos nos deve faltar. Também nesta casa de todos nós, da nossa democracia, que é a Assembleia Municipal. Entendo e assumo que o poder autárquico democrático foi, é e continuará a ser uma das mais importantes, bonitas e relevantes conquistas de Abril. Saibamos, por isso, aproveitá-lo. Enquanto cidadãos, temos a responsabilidade de defender e relembrar sempre Abril. Enquanto eleitos, temos a responsabilidade acrescida de o aprofundar e transmitir aos que nos rodeiam, de modo particular a todos aqueles que não o viveram. Para mim, enquanto Presidente de Junta, Abril não se esgota no dia 25. Abril é um gesto diário, coletivo, de trabalho constante e consistente, de respostas. Abril é fazer acontecer, é ter a ambição de chegar mais além, projetando um futuro melhor para todos os forjanenses. É o compromisso assumido para com todos na busca de melhor qualidade de vida para os da nossa terra. Celebramos 50 anos de Abril e por isso ver e sentir Abril a partir da autarquia é perceber que atrás de cada cidadão, de cada forjanense, existe uma história de sucesso, muitas vezes, que aplaudimos, mas também de fracasso e necessidade que nos leva a intervir. As autarquias locais são hoje uma realidade que o 25 de Abril nos permitiu. Somos nós, os eleitos locais, a quem cabe a tarefa, talvez a mais difícil, mas também mais bonita e interessante, de agirmos diretamente para as pessoas, com as pessoas e pelas pessoas. Somos a porta da proximidade, aberta, quando muitas das outras se fecham. Façamos todos aquilo que os sonhos de Abril nos dão. A responsabilidade de continuar a construir um futuro melhor, sabendo respeitar sempre a vontade de todos aqueles que nos escolheram. Estamos a celebrar 50 anos do 25 de Abril. Não posso, por isso, deixar de lembrar o 25 de novembro de 1975 e o significado desta data para todos nós. Pegando nestas duas datas que a todos nos marcam e que as separam só cerca de ano e meio, fui novamente ler o que disse Ramalho Yanes, então Presidente da República, naquele 25 de Abril de 1977,
sobre os acontecimentos, disse então ele. Em abril de 1974, as Forças Armadas saíram à rua em defesa dos ideais da liberdade e da democracia. Em novembro de 1975, apoiadas pela Polícia de Segurança Pública e pela Guarda Nacional Republicana, de novo intervieram para assegurar que a liberdade reconquistada não fosse traída. Refere ainda: as ameaças que o país enfrentou nos últimos anos não chegaram para impedir que o povo português definisse livremente o projeto político da nova sociedade. A disputa política quase levou à confrontação violenta entre as forças empenhadas na democracia pluralista e as forças interessadas em novas ditaduras. E concluiu: o 25 de novembro permitiu que a Constituição da República viesse a definir os objetivos, as metas e os caminhos que hão de guiar o povo português e mobilizar o seu esforço na construção de um país mais rico e mais igual para levar às gerações que despontam nos horizontes da vida. Disse. Termino dizendo que, olhando para estes 50 anos de Abril, preocupam-me alguns extremismos que recentemente vão surgindo no nosso país, mas também eles transversais à Europa e ao mundo. É por isso importante a nossa mensagem, a mensagem de todos nós de Abril às pessoas. A demagogia é uma ferramenta dos populistas que encontra a sua completa concretização na mobilização das massas. Finalizo com o meu reconhecimento a todos os membros e autarcas que na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia, de modo muito particular em Forjães, com o seu trabalho e dedicação, elevaram a credibilidade e o bom funcionamento destes órgãos. Para todos eles, o respeito e reconhecimento ao passado que todos nos merecem. Viva a democracia, viva a liberdade, viva Forjães, viva Esposende, viva Portugal. Obrigado. Segue-se agora a intervenção do deputado do PSD, António José Morgado. Antes de passar para a minha intervenção, queria, em primeiro lugar, dar um agradecimento ao município pela forma como homenageou todos os ex-presidentes desta Assembleia Municipal. Ao fazê-lo, de certa forma, também está a homenagear todos aqueles que, Esposende, desde o 25 de Abril, têm contribuído para que a democracia no Conselho se tenha implementado de uma forma como aquela que nós hoje todos conhecemos e que muito nos orgulha. Muito obrigado ao município, na pessoa do Sr. Presidente, estamos gratos por este gesto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, senhores Presidentes de Junta, senhores anteriores Presidentes desta Assembleia Municipal, familiares representantes dos ausentes, demais convidados. Comemoramos hoje os 50 anos do 25 de Abril de 74, mas mais do que uma mera celebração formal de uma data redonda, é o revisitar de uma história que lhe antecedeu e a história que essa data escreveu. E por isso, celebrar Abril tem que ser encarado como um dever e uma responsabilidade, sobretudo por parte de quem se diz democrata e respeitador dos direitos de outrem. Porque o que está em causa hoje é o dever de honrar um marco da nossa história e a responsabilidade de manter vivo o legado que nos deixaram todos aqueles que fizeram do 25 de Abril de 74 uma realidade e uma oportunidade de libertar para todos nós. O que está em causa é também celebrar a democracia em Portugal e o dever de lembrar a descolonização, os que lutaram numa guerra que não queriam e os que resistiram ao regime da ditadura para que naquele dia, com coragem e determinação, devolvessem ao povo o que era seu por direito, o país e a condução dos seus destinos. E é para isso que estamos aqui hoje, não só para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, mas também e sobretudo para lembrar a história da democracia, os seus obreiros e agradecer tudo aquilo que eles nos deram e que Abril nos trouxe. Sr. Presidente, foi precisamente há 50 anos que se deu a libertação de 48 anos de repressão, pondo fim ao mais longo regime autoritário que existiu na Europa Ocidental no século XX. Mas foi também naquele dia 25 de Abril que Portugal iniciou a sua caminhada para a realização de eleições livres, em busca de um país diferente, moderno, plural, com vista numa democracia plena, alicerçada nos valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade.
e assente no modelo de desenvolvimento europeu. Por isso, as minhas primeiras palavras de hoje são de agradecimento para os heróicos militares que se libertaram do regime e acabaram por libertar todo o Portugal. Como disse Francisco Sá Carneiro, o 25 de Abril foi para todos nós o fim da ditadura. Os heróicos militares que prepararam e executaram a revolta realizaram um ato de libertação de si mesmos, mas consigo mesmos quiseram libertar Portugal inteiro. Uma libertação que representa um legado de um valor inestimável, pois a liberdade não tem preço e com ela trouxe o regime democrático que hoje todos conhecemos. Um regime democrático que importa também honrar, que se concretizou com a aprovação da Constituição de 76 e se reforçou com a revisão constitucional de 82. Um regime democrático que, apesar de não ser perfeito, não permite que seja posto em causa o respeito e as garantias dos direitos e liberdades fundamentais a que todos estamos sujeitos. Por isso, este é também o dia de lembrar e celebrar o início da democracia em Portugal. Mas, Sr. Presidente, envolvidos 50 anos de vida em democracia, este também tem que ser o dia de reflexão e avaliação, pois importa percebermos a dimensão do caminho trilhado e se em liberdade tudo foi ou não bem feito. Importa, por isso, refletirmos sobre se de facto todos soubemos construir Abril. Se seremos hoje dignos herdeiros daqueles que antes das primeiras eleições livres souberam recentrar os princípios que nortearam a Revolução de Abril, impedindo em 25 de novembro de 75 que os excessos de ideologia política da esquerda marxista e leninista voltasse atrás no processo revolucionário e tomasse conta do país. Minhas senhoras e meus senhores, neste que é o dia de celebrarmos a Revolução dos Cravos, é importante percebermos se de facto o objetivo de Abril de 74 continua vivo, não apenas em memória, mas também e sobretudo em atos e ações. Este é o dia para percebermos de onde partimos, até onde chegamos e para onde caminhamos. E sobre isso, dizer que partimos das gerações que viveram a Revolução, a geração de meus pais e avós, que nunca a esquecerão. Viveram e sentiram a repressão, a falta de oportunidade, de igualdade e o medo de pensar diferente. No pós-25 de Abril, e já em democracia plena, essa geração, uma vez livre, soube tirar partido da liberdade e de tudo fez para que os seus filhos e netos pudessem ter uma vida melhor e diferente da deles. Lutaram sempre por um objetivo comum, lutaram para se manterem livres, pela democracia, pela igualdade e pelo desenvolvimento de que tanto sonharam. E é a essa geração que devemos muitas das nossas conquistas. E se hoje temos ao serviço de todos, um sistema educativo, um Serviço Nacional de Saúde, uma justiça independente ou um sistema de proteção social, entre muitas outras coisas, muito se deve a essa geração e ao seu esforço e às suas reivindicações. As gerações que se seguiram, como a minha, foram crescendo com o entusiasmo das conquistas alcançadas pelos nossos pais e avós, dando por garantido que a partir daquele momento tudo seria e como acabou por ser diferente. A minha geração e as seguintes nunca souberam o que foi viver sem liberdade, dando por adquirido de que nada voltaria atrás, exigindo sempre mais da liberdade conquistada, mas muitas vezes, e infelizmente, sem se preocuparem em alimentá-la devidamente, dando tudo quanto era preciso para preservá-la. Não que essa geração não tenha sabido valorizar ou preservá-la, mas porque sabendo nós que a liberdade é um estado que não se herda, mas que se conquista diariamente, é preciso que esta geração perceba hoje que a liberdade não é apenas um dado adquirido, é preciso lutar por ela, é preciso conquistá-la, reconquistá-la todos os dias, sempre, sempre, sempre. E por isso, hoje já poucos saber o que foi a repressão, a sensação que nos fica é que o 25 de Abril, apesar de todas as suas conquistas, de todo o desenvolvimento material, territorial e individual que possibilitou, hoje nada mais é do que uma data que o país político lembra, que as escolas mantêm viva, que os historiadores não esquecem e que o povo apenas celebra. O que se traduz, hoje em dia, numa evidente falta de reconhecimento do real valor do que o 25 de Abril de 75 e o 25 de Novembro de 74 representaram para os portugueses, para Portugal e para a sua história. Algo que é necessário todos refletirmos se queremos continuar a caminhar em liberdade. Sr. Presidente, o país está cada vez mais polarizado e os valores da democracia, como a conhecemos, estão cada vez mais expostos a radicalismos. É urgente que quem tem responsabilidades políticas, nomeadamente nós os eleitos, movimentos partidários e políticos, tenhamos a capacidade de recentrar os valores de Abril, à semelhança do que sucedeu em novembro de 75, pois cada vez mais subsiste a ideia de que, a coberto de um populismo exacerbado, a liberdade parece ter um dono. Mas felizmente que todos sabemos que assim não é. A liberdade e tudo o que ela representa não só não tem dono, como é de todos nós.
E se o país está cada vez mais polarizado, a sociedade e a política estão cada vez mais extremadas do que nunca, quer à direita, quer à esquerda. Cada vez mais se usa o nós para se valorizar o eu, interpreta-se o voto como um cheque em branco e há uma apropriação indevida da legitimidade dada pelo povo, muitas vezes baseada em interpretações inclinadas que reagrupam valores e ideais e ideias antagónicas em projetos políticos comuns que apenas servem para se chegar, permanecer ou conquistar o poder. E nesses pressupostos abriram-se precedentes graves que desvirtuaram o princípio da legitimidade da democracia em Portugal. Aconteceu em 2015, onde, embora por interpretação legítima, mas moralmente reprovável, mesmo não vencendo as eleições legislativas de então, a esquerda moderada uniu-se à esquerda radical, confundindo-se numa solução governativa que recriou um cenário político de guerrilha ideológica, lembrando o vivido no pós-25 de Abril, ao alimentar a ideia de que de uma luta entre a esquerda e a direita se tratasse. Uma solução perigosa que, como se viu e tem visto, culminou e caminhou para uma degradação das conquistas de Abril e para o crescimento do extremismo em Portugal. Hoje, pela forma como alguns políticos se movimentam nos xadrez da política nacional, ficamos com a ideia de que o conceito de liberdade parece ter um dono, parece não ter limites, ao mesmo tempo que o conceito da igualdade parece ter um significado diverso, ficando mesmo a ideia de que de uma ideologia se trata. Minhas senhoras e meus senhores, a liberdade, como ao 25 de Abril, não tem dono, é património de todos os portugueses, não tem partido e não tem ideologia. A igualdade não é uma ideologia, a igualdade é alimentada pela liberdade, é universal e é um direito conquistado diariamente por todos e para todos. Sr. Presidente, o 25 de Abril trouxe-nos muitas conquistas, mas a degradação do sistema político de que há pouco falava e a falta de implementação de reformas estruturais nos últimos anos no funcionamento do Estado tem conduzido cada vez mais a uma evidente degradação de muitas dessas conquistas. Foi na saúde, na educação, na justiça, no social e em muitas outras áreas uma tendência que é necessário reverter. Numa recente entrevista concedida pelo general Ramalhianes, este dizia, dirigindo-se aos portugueses, que era importante que nos debruçássemos sobre o 25 de Abril, que se fizesse uma reflexão sobre aquilo que se conseguiu, mas que considerava que era ainda mais importante fazermos uma reflexão daquilo que queremos que venha a ser o país. Uma reflexão que diz muito sobre o Estado, como o país tem evoluído ao longo dos últimos anos. Falou quem já foi protagonista, quem soube moderar o país político em novembro de 75 e quem soube criar pontos no caminho trilhado pela democracia. Para continuar a viver em liberdade plena numa democracia saudável, há muito ainda por fazer. Há que seguir o exemplo que a história da nossa democracia nos ensinou para, assim, voltar a reformar o país. Reformar o sistema político, a justiça, a saúde, a educação, o setor social, a economia, a habitação ou a cultura. Em suma, voltar a reformar o Estado é corrigir o que não está bem, é evoluir e é ouvir o povo e respeitar a vontade das pessoas. É preciso saber fomentar e aceitar a diferença de opinião, a igualdade e a igualdade de oportunidades. O que verdadeiramente é preciso para mudar é dar a esperança aos portugueses e dar sentido ao que é prometido. Muito ou pouco, de uma só vez ou faseadamente, o que é mesmo necessário é que a política e os políticos vejam no povo a responsabilidade de que as pessoas estão primeiro. Não se trata de esquerda ou direita, trata-se da vida das pessoas, trata-se da democracia. Uma democracia que é preciso continuar a construir com dignidade, sem populismos ou radicalismos. E por isso, para continuarmos a construir Portugal, é responsabilidade de todos pregonarmos por manter vivos os pressupostos do 25 de Abril, fazendo para isso prevalecer os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E é nesse pressuposto que os políticos de hoje devem pregonar e nortear as suas ações, com moderação e sem nunca perder de vista de que Abril não terminou e se vai construindo dia após dia. Muito obrigado. E por fim, segue a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restante de mesa, senhores deputados municipais, em especial os senhores presidentes de junta, os senhores vereadores e senhoras vereadoras, senhores presidentes da Assembleia, ex-presidentes da Assembleia Municipal aqui presentes, todos os homenageados e respectivos familiares, os presidentes dos conselhos de administração das empresas municipais, os representantes das instituições civis, militares e religiosas, todos que assistem em direto a esta cerimónia através das redes sociais do município e das Esposende de Serviços
TV e da Esposende 24, toda a comunicação social e minhas senhoras, meus senhores, uma nota prévia, sendo esta uma Assembleia comemorativa e evocativa do 25 de Abril, não vou obviamente contestar, esclarecer ou comentar as intervenções dos líderes políticos da Assembleia Municipal. Isto por uma nota de respeito, precisamente uma conquista de Abril de 74. Não que não tivesse argumentário para o fazer. E já agora deixar também um valor transversal, que é a verdade. A verdade é muito importante e deve ser a base da democracia. E quando nós ultrapassamos a verdade para dizer às pessoas coisas que não são realizáveis, estamos a falar de demagogia pura e, portanto, esse também é um limite que eu não ultrapasso. Se há uma coisa que informou sempre o meu comportamento político ao longo destes anos, tem sido trabalhar numa base de verdade, de proximidade às populações, de esclarecimento, dizer apenas às pessoas aquilo que pode eventualmente ser feito e não aquilo que não pode ser feito. Conquistar o poder através da mentira, instalar-se no poder através da mentira, terá com toda a certeza um péssimo resultado. Entrando na minha intervenção escrita, dizer-vos que o 25 de Abril de 74 é uma data de grande relevo para Portugal, como todos reconhecemos, e no ano em que se celebra o seu 50º aniversário é momento para analisar com grande sobriedade todo o processo de transformação que se operou no nosso país, no nosso Portugal. O 25 de Abril libertou Portugal de um regime autocrático que vigorava há cerca de 48 anos e assinalou a terceira vaga do processo de democratização da Europa, envolvendo também Espanha e Grécia. Mais do que nunca, impõe-se trazer a história para a atualidade, para que não se cometam os mesmos erros sobre as mesmas premissas, nomeadamente da instabilidade, da corrupção política e do sistema democrático, que mergulharam Portugal numa penumbra cuja luz tardou a iluminar. O país viveu com privação de liberdade e acumulou um atraso significativo em várias áreas da nossa sociedade, face à grande maioria dos países europeus. As habitações eram modestas, não havia água canalizada nem saneamento, o analfabetismo era predominante, o serviço de saúde não tinha condições e não era de caráter universal, o apoio social era inexistente. Para que certos discursos radicais de fácil interiorização não colham aceitação junto dos mais desprevenidos, impõe-se uma explicação clara sobre os dias cinzentos da ditadura, sobre as privações de bens essenciais, sobre uma guerra sem sentido nas ex-colónias, que ceifam vidas de muitos jovens portugueses. Pior do que isso, não preparou uma saída digna para os portugueses desses territórios e também não deixou esses povos, desses países, no fundo num sistema também democrático, claro, que lhes permitisse a sua autodeterminação e um futuro bom para eles. Muitos desses países ainda hoje não recuperaram da presença portuguesa ou da forma atabalhoada como saímos desses mesmos países. O 25 de Abril prometeu aos portugueses o respeito pelos direitos, liberdades e garantias inerentes à dignidade humana. O 25 de Abril veio devolver ao povo a esperança em tempos melhores e uma saudável confiança em si próprio. O 25 de Abril garantiu a justiça social. Em suma, o 25 de Abril tornou possível a institucionalização de uma democracia plena em Portugal. Muitos foram os sonhos, muitas foram as ideologias políticas apresentadas aos portugueses como modelo de desenvolvimento para o país. Os portugueses, de forma sábia e sensata, ajeitaram os modelos radicais e fundamentalistas, agarrando-se a ideologias moderadas e defensoras da liberdade e defesa dos direitos dos cidadãos. Os portugueses escolheram um caminho moderado, longe dos extremismos e alternando entre PSD e Partido Socialista com apoios circunstanciais de pequenos partidos políticos. É hora, pois, de honrarmos todos os que, de variedíssimas formas, lutaram pela liberdade e tornaram possível esse momento de viragem na nossa sociedade. Valorizar e relembrar os oprimidos, os exilados, os perseguidos por um regime totalitarista, que a dada altura já não pensava no povo, senão em manter o poder, desconfiando e perseguindo todos os que não tinham a mesma opinião, ou simplesmente não apoiavam o poder de forma deliberada e expressa. Festejemos então esta data histórica, sem a banalizarmos, para que não gere desinteresse e incompreensão das novas gerações. Caras e caros esposadenses, apesar de tudo, é certo que o sonho não foi cumprido na totalidade. Afinal, não há regimes políticos perfeitos e este também não o é. É gerido por pessoas, por homens e, felizmente, cada vez por mais mulheres, imperfeitos por natureza humana e por isso falíveis. Contudo, não há dúvida alguma que a democracia representativa é o melhor sistema de todos, pelo simples facto de assentar na liberdade de escolha dos representantes e na periodicidade do plebiscito que define e consolida a escolha. E sim, todos sabemos, a escolha não é tão livre assim face à forma como a informação é veiculada pela comunicação social e agora pelas redes sociais, e também face à impreparação política dos receptores, muitas vezes presas fáceis por os populismos e demagogias, como se vai assistindo mais recentemente.
Mas mesmo assim, é o que mais garantias dá aos cidadãos e o que melhores resultados tem trazido para a vida dos mesmos cidadãos. Compara-se a qualidade de vida dos cidadãos dos países ocidentais, com regimes democráticos, com outros regimes vigentes no mundo e a conclusão é óbvia. Importa guardar, importa preservar, importa melhorar todos os dias a qualidade da nossa democracia. Relembramos então os princípios que estiveram subjacentes ao 25 de Abril de 74 e vejamos se falhamos e se terá valido a pena. Deitemos mão da expressão que se vulgarizou, será que cumprimos Abril? O que se espera da atualidade e do futuro? O que é feito da fraternidade que encheu este país? O que é feito do entusiasmo com que se enfrentou o desafio de construir um país melhor? O que é feito da tolerância e do respeito? O que é feito da habitação que decidimos construir para todos? O que é feito da saúde que decidimos melhorar e cujo acesso prometemos democratizar e universalizar? O que é feito da educação que nos propusemos elevar? O que é feito da velhice que nos obrigamos a proteger? De facto, são demasiadas questões que continuam por responder e a adensar a preocupação relativamente aos valores de Abril. Das dificuldades que hoje nos atingem, devemos encontrar, nos valores de Abril, a razão para nos unirmos em prol de objetivos maiores e continuar a trabalhar para atingir esses objetivos. Com base numa consciência pluralista, correspondente às correntes e opiniões políticas mais significativas, os eleitos devem empenhar-se em dar resposta aos interesses e preocupações partilhados pela população. Essa tem sido a forma que encontramos para cumprir Abril. Temos, pois, de falar da história com um olhar no futuro e eliminar situações em que seres humanos continuam a viver tragicamente abaixo do nível de vida compatível com a dignidade. Se tenho alegado que o poder local foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril de 74, também entendo que continuamos a viver numa mentalidade político-administrativa construída sob o signo do centralismo. E se outrora esse centralismo foi tão característico e útil para as ditaduras, nos nossos dias continua a ser um empecilho ao normal crescimento do país. Caras e caros esposanenses, homenageamos hoje aqueles que nesta Casa da Democracia, que é a Assembleia Municipal, contribuíram com a sua disponibilidade, empenho e saber para que o pluralismo prevalecesse e fossem construídos fortes pilares de suporte à representatividade popular. Com a inauguração do mural educativo, onde figuram todos os que, desde 25 de abril de 74, presidiram a Assembleia Municipal de Esposende, perpetuamos a dedicação à causa pública. Assim prometi em 19 de agosto de 2023, assim cumprimos hoje. António Batista Marques Henriques, Manuel Meira Gonçalves Pereira, Jorge Dias Félix de Araújo, Luís Gonzaga Eiras de Azevedo, Rosa Cardoso Salgado Torres da Fonseca, António Fernandes Ribeiro, Alberto Queiroga Figueiredo, António Fernando Couto dos Santos, José Agostinho Veloso da Silva, Carlos Manuel Pires Martins da Silva. Em nome da população de Esposende e com pedido de uma salva de palmas, um muito obrigado. Reitero a ideia de que o poder local é, no meu entender, a maior vitória do 25 de Abril. A proximidade do exercício da gestão autárquica permite que, juntamente com a população, se construa uma sociedade mais justa e participativa. Com modelos superlativos de participação popular, aponto dois exemplos experienciados neste município. A quando das obras do Largo Rodrigues Sampaio e Praça Dom Frei Bartolomeu dos Mártires e da proposta de intervenção na praia de Seduvém, Pedrinhas em Apúlia, abrimos os temas à discussão pública e convidámos a população a conhecer e a apresentar propostas para cada uma das situações. De igual modo, definimos o investimento nas freguesias em função das necessidades que os presentes junta nos transmitem, auscultando a população de forma prévia para a elaboração dos manifestos eleitorais. Porque entendemos que os autarcas locais são aqueles que estão próximos das populações e, por isso, os fiéis transmissores das suas vontades. Queremos a participação proativa de todas e de todos. Queremos construir este Conselho com a participação de todas e de todos. A democracia só sobreviverá se tomarmos a responsabilidade nas nossas mãos e agarrarmos cada momento com a intensidade que os capitães de Abril agarraram na conquista da liberdade. Na Câmara Municipal de Esposende, cumprimos Abril sempre que proporcionamos melhores condições de vida à população, sempre que criamos as condições de igualdade para todos os cidadãos, sempre que apostamos na educação, na cultura, no desporto e, essencialmente, na ação social. Ao longo de 14 dias, em Serra hoje, tivemos a decorrer a Catraia de Livros, 4.500 alunos de todos os ciclos participaram em dezenas de atividades culturais, mais de 2.500 visitantes passaram pela Feira do Livro permanente, mais que os números, que são significativos, importa colher ilações sobre o alargamento da ação cultural que se assiste no Conselho de Esposende. Ainda há bem pouco tempo tínhamos números alarmantes de abandono escolar. Estamos a desenvolver um trabalho sustentado, que já mostra resultados e que temos esperança venha a ser ainda mais incisivo.
Haverá melhor forma que esta de cumprir Abril? Haverá melhor forma de passar a mensagem da liberdade e do respeito mútuo? Porque a liberdade é o nosso tesouro mais precioso, impõe-se o ensino para a integração, para o humanismo e para a aceitação da diferença. Saibamos respeitar os que lutaram e os que continuam a luta pela liberdade. Assumamos o compromisso de lutar pela liberdade, pela justiça social e sempre, sempre contra os populismos e a demagogia, alicerces dos regimes totalitaristas. Estejamos atentos e vigilantes enquanto cumprimos a nobre missão de governar os nossos territórios, colocando sempre o cidadão no centro das nossas decisões políticas. Viva o 25 de Abril, viva Esposende, viva Portugal. Antes de terminar a sessão, gostaria de pedir desculpa à família da anterior Presidente da Assembleia Municipal, Rosa Fonseca, porque me esqueci de mencionar o nome dela, peço desculpa. A sessão está terminada, continuação de um bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Presidente, como é que viveu este dia e esta sessão extraordinária e como é que está a viver este 25 de Abril? Este 25 de Abril estou a vivê-lo de uma forma normal, aliás, o espaçamento de 50 anos faz-nos ver este dia como um dia quase normal, em que celebramos a liberdade, mas hoje estamos todos os dias a liberdade. Mas é importante que sejam celebradas estas datas, nomeadamente esta, para que todos, nomeadamente as gerações vindouras, se apercebam do que foi este dia. Que nada está garantido. É preciso lembrar sempre que para estarmos hoje aqui houve outras pessoas que tiveram que fazer atos corajosos e toda uma população que se teve a associar. As datas são para isso mesmo, para que não se repitam os erros da história. E o facto de estarmos aqui hoje é o exemplo. Pode ser apenas uma sessão simbólica. Hoje foi, como foi dos 50 anos, fizemos uma sessão mais formal. Mas devem ser repetidas essas datas, devem ser lembradas. Porque as pessoas esquecem-se rapidamente. A nossa memória esquece muitas vezes os factos marcantes e é preciso reavivar essa memória. E por isso também o colocar os nomes daqueles que já passaram por esta Assembleia para não ficarem no esquecimento. Sim, é uma forma de identificar, não são todos, porque só são ali os presidentes da Assembleia, mas ao identificar nomes as pessoas associam de uma forma mais fácil que estes acontecimentos são feitos por pessoas. E as instituições existem, mas são feitas por pessoas. As pessoas passam, as instituições ficam, mas são feitas pelas pessoas. Sem pessoas, as instituições não funcionam. E assim ao cabo também é uma forma de tributo a estas pessoas que dedicaram uma parte das suas vidas, especialmente os primeiros naqueles períodos conturbados, ao início e ao funcionamento destas instituições. É esse o principal objetivo. No 25 de Abril já andava por cá? Lembro-me perfeitamente, tenho memória muito nítida porque estava na terceira classe, antigamente chamava-se terceira classe, na Escola São Marcos Rebelo do Mar e fui mandado para casa porque teria havido acontecido alguma coisa longe na capital e no meu imaginário, nem sabia muito bem o que era aquilo, cheguei a casa e meu pai estava todo contente porque tinha havido um golpe de Estado e queria ver, e que estaríamos livres, embora eu com 9 anos na altura, quem não é livre com 9 anos, não é? O ter sido bom foi não haver aulas nesse dia. Sim, não, lembro-me perfeitamente disso, que todas as escolas fecharam e quem andava na escola naquela altura lembra-se perfeitamente disso. Foi uma quinta-feira como hoje, foi uma quinta-feira. O que é que o Presidente da Assembleia Municipal de Esposende gostaria de deixar ficar como última palavra? Gostaria que todas as pessoas pensassem que apesar de ser um dia normal, vamos agora para casa, temos como adquirido, podemos ir a qualquer lado, conversar, e muitas vezes isso resultou de lutas antigas e simples gestos, a normalidade, muitas vezes tem por trás uma história de lutas, de conquistas que muitas vezes as pessoas esquecem. Para nós estarmos aqui, outros tiveram que lutar e tiveram que combater e tiveram que agir para que estejamos aqui hoje de uma forma perfeitamente livre e à vontade. Obrigado. Tivemos então aqui as palavras do Presidente da Assembleia Municipal de Esposende, Dr. Carlos Silva. Estamos no final. O que é que já pode-se dizer de tudo o que se passou nestes últimos 14 dias? Bem, ainda não estamos no final, ainda temos agora a visitar as exposições e à tarde ainda há uma sessão.
Eu acho que as coisas correram excepcionalmente bem, com muita adesão por parte das pessoas, e acho que cumprimos, no fundo, o desiderato maior, que é dar a conhecer, relembrar este momento, trazer para cima da mesa, no fundo, toda a informação sobre o antes do 25 de Abril. Eu acho que é mais importante conhecermos o que se passava antes do 25 de Abril de 74 do que propriamente tudo o que veio a seguir, porque isso é mais ou menos do conhecimento geral dos contemporâneos. E acho que estamos a conseguir atingir esses objetivos com um programa muito bem gizado pelos serviços municipais, com a ajuda e participação de todos. Senti isso até pelos anteriores familiares dos presidentes da Assembleia, a felicidade que existe. É, no fundo, também a felicidade do Presidente da Câmara? Sem dúvida, não notou-se essa gratidão por parte das pessoas, mas não tem nada que agradecer. No fundo, nós é que estamos gratos às pessoas homenageadas, e este encontro de vontades é sempre muito importante. Ficam perpetuados aqui os nomes dos ex-presidentes da Assembleia, tal qual já estavam dos ex-presidentes de Câmara no município. Muito obrigado. As palavras então do Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Aqui o Sr. Fernando, como um ex-presidente de junta. Que mais anos estive à frente de uma junta, fui eu. Ninguém mais me apanha. Foram 20 anos consecutivos, foram 5 maiorias absolutas e foram 2 anos antes das eleições. Comissão Administrativa. Comissão Administrativa. Ninguém mais me apanha como Presidente de Junta. Sente-se feliz? Eu sinto muito feliz e realizado. Tudo aquilo que eu pensei fazer, eu fiz tudo. Ainda mais aquelas coisas que de noite eu sonhava quando estava a dormir, sonhava nelas e no dia seguinte eu apresentava-me para fazer o trabalho. E tudo foi concretizado. Hoje, se voltássemos atrás, faria o mesmo? Exatamente o mesmo aquilo que eu fiz. Era amigo de todos os presidentes da Câmara, trabalhei com 7 presidentes da Câmara desde o 25 de Abril, com 7. Todos eles eram meus amigos, porque eu sabia tirar a camisola. Depois das eleições eu tirava a minha camisola e não tinha nenhuma. A minha missão era cumprir os meus mandatos em favor das populações, sem olhar a cor, nem raça, nem a nada. Quando se deu o 25 de Abril, onde é que estava? Estava na França. Mas regressei logo e já estava à minha espera para eu ser o Presidente da Comissão Administrativa. Imediatamente, foi logo imediatamente. Muito obrigado, Sr. Fernando. Tivemos aqui as palavras do Sr. Fernando Marques, ele bem conhecido, como disse, da freguesia de Gandra. Eu vou aproveitar para, se houver essa possibilidade, temos aqui, portanto, as placas que vão imortalizar os presidentes da Assembleia Municipal. Temos António Batista Marques Henriques, Manuel Meira Gonçalves Pereira, Jorge Dias Félix de Araújo, o Luís Gonzaga Eiras de Azevedo, a Rosa Cardoso Salgado Torres da Fonseca, António Fernandes Ribeiro, Alberto Queiroga Figueiredo, António Fernando Couto dos Santos, José Agostinho Veloso da Silva e Carlos Manuel Pires Martins da Silva, o atual Presidente da Assembleia Municipal de Esposende. Hoje, ao ver esta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, como é que se sente ao ver e tendo sido o pioneiro como Presidente da segunda Comissão Administrativa? Não, fico feliz porque vejo que o 25 de Abril continua a ser, digamos, o farol que ilumina a população de Esposende, porque é dessa que estamos aqui hoje a falar, é mais da população de Esposende, e fiquei agradado pelas intervenções que foram feitas, vi que toda a gente, independentemente da sua cor partidária, também estão, embora discordando de um ponto ou do outro, mas isso estamos em democracia. Se não estivesse a democracia também não estávamos agora aqui, como é óbvio, não é? E estou agradado, gostei imenso, e eu não podia deixar de estar aqui presente, dada a característica desta Assembleia. E também fui membro da Assembleia, num ou dois mandatos, já não me recordo, mas Presidente eu nunca fui, felizmente eu nunca fui, mas gostei imenso, e como disse, gostei muito das intervenções
de todos, com as suas nuances, dadas os partidos, as cores políticas que cada um tem, e saúdo e volto a repetir, é aos municípios, é aos executivos sucessivos do município, é a esses que se deve o desenvolvimento do Conselho. E eu espero que continue nessa senda de desenvolvimento. Muito obrigado. Tivemos então as palavras de Dr. Francisco Marques, ele que fez parte da primeira comissão administrativa presidida pelo Dr. António Torres e foi o presidente da segunda comissão executiva antes das eleições. Aliás, terão a oportunidade, se o desejarem, já temos isso nas nossas plataformas, a entrevista que a TV Esposende realizou, onde ele conta um pouco da história, havia muito para contar, mas ele por aí fala sobre esses períodos conturbados de 74 até 76. Foi aquilo que viemos fazer aqui ao Fórum Rodrigues Sampaio, aqui em Esposende, para levar até si esta Assembleia Municipal extraordinária e a inauguração deste mural onde pontificam os nomes de todos os presidentes da Assembleia Municipal. Um grande abraço, viva o 25 de Abril, um abraço para todos que nos acompanharam, sejam os que estão cá, sejam os que estão em qualquer parte do mundo, não esquecendo os que estão doentes. Para todos, um forte abraço, um bom dia, feriado para aqueles que dispõem desse feriado com o 25 de Abril, mas muita saúde e até uma próxima oportunidade.